que sei lá, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vinde Santos, numa quarta-feira em que foi anunciada a volta do futebol paulista, no caso do Campeonato Paulista, para exatamente daqui 2 semanas, dia 22 de julho. Muito que sei lá, porque realmente não acho necessária a volta do Paulista, acho que tinha que acabar, tinha que acabar o estadual em si, mas isso é uma outra discussão, tinha que acabar essa edição ou sem campeão, ou dava o título para o Santo André, não tinha rebaixamento, enfim, mas vamos forçar essa volta, meio apressada, e outra porque eu acho que não tinha que ter futebol a essa altura do campeonato no país. Afinal de contas, apesar de inventarem os protocolos de segurança, são apenas palavras bonitas para tentar enganar a população, forçar a volta do futebol, forçar a nossa volta às ruas. Outra discussão, tem uma pandemia rolando, eu prefiro não sair às ruas, eu prefiro que cuidem do nosso povo. Optaram por voltar ao futebol. Enfim, outra discussão. Aqui nós vamos discutir a volta do Paulista e em que situação o Santos se encontra. Claro, a gente pode falar também da situação do Lucas Veríssimo, que recebeu mais uma proposta. É que eu acho que não vale a pena criar mais um vídeo sobre isso, porque a análise segue a mesma. Há 2, 3 semanas ele recebeu uma proposta da Sampdoria, o Santos não vendeu. Agora, naquela hora, a proposta era de 4,5 milhões de euros. Agora, a proposta é do Watford, de 4,5 milhões de euros novamente. Ou seja, o mesmo valor, eu já fiz um vídeo falando que acho o valor baixo, ao mesmo tempo em que acho que o Santos vai novamente discutir essa situação e a discussão deve caminhar para uma venda. Porém, como o Santos disse que a proposta ainda não é oficial, não chegou o papel na mesa, vamos nos poupar e resumir. Acho que se chegar o Pérez vai querer vender, como já declarou. Acho baixa, acho que teria que ser muito superior a 4,5 milhões de euros. Enfim, a gente espera uma definição. Como não tem definição, tem definição da volta do Campeonato Paulista, dia 22 de julho. 2 rodadas de primeira fase, o Santos pega o Santo André e o Novo Horizontino. Depois um jogo único de quartas de final, um jogo único de semifinal e 2 partidas de final. Eu colocaria em jogo único também para resumir, mas enfim, no momento tem programado 2 jogos de final. Datas, 22 de julho, quarta, 26 de julho, domingo, para acabar a primeira fase. Aí deve ter jogo quarta, quinta, sábado, domingo, não sei, mas as datas centrais, quarta, domingo, depois quarta, domingo, quartas de final, semifinal, quarta, domingo, 5 de agosto, 8 de agosto, final e final, os 2 jogos. Muito pouco tempo, maratona para quem chegar à decisão de 6 jogos. Tempo curto, o que pode ser prejudicial a todos os times, né? A gente deve ver um nível bastante baixo de futebol, porque mal acabaram de voltar hoje, inclusive se completa uma semana de treinos com bola no estado de São Paulo, permissão do governo. Então, apesar do físico estar sendo trabalhado um pouco mais tempo, e os próprios jogadores e comissão do Santos afirmarem que o físico está muito bom, inclusive melhor do que em janeiro, já comentei aqui, segue sendo um tempo curto, e poucos jogos em tempo curto, força o corpo, pode causar lesões. E aí tem um problema. O Campeonato Brasileiro está programado para voltar no mesmo domingo. Loucura. Enfim, sei lá. Acho que dia 8, na verdade, é sábado e o Brasileiro está programado para o domingo, dia 9. É um negócio assim, errado do mesmo jeito. Isso aí vai ser discutido. Eu não vou discutir aqui no momento, porque não tem como. Vamos esperar também. Mas como o Santos se encontra no Paulista, você lembra? Vamos começar na questão da tabela, depois eu vou para o elenco e possibilidades. O Santos é o líder do grupo A com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, campanha média, mas deu sorte de que as grandes campanhas do Paulista, no caso Santo André 19, Palmeiras 19, o próprio Novo Horizontino no grupo B com 16, mais pontos que a gente, mais fora da zona de classificação, nos enfrenta, o São Paulo 18, Mirassol 16, Bragantino 17, Guarani 16, todos esses times estão nos outros grupos, ou seja, o Santos não se classificaria nos outros grupos, em nenhum, inclusive, a pontuação é mais baixa de todos os classificados dos outros grupos, mas o nosso grupo é muito fraco. O Oeste é o segundo com 10 pontos, o Água Santa é o terceiro com os mesmos 10 pontos e a Ponte luta contra o rebaixamento com só 7. São 6 pontos em jogo, o Santos tem vantagem de 5, pega o Santo André e o Novo Horizontino, jogos difíceis, mas de qualquer forma é quase impossível não se classificar, porque o Oeste pega um Inter de Limeira fora de casa, quer dizer, não tem essa questão de casa, vai saber em que estádios vão conseguir colocar os times para jogar, mas pega a Inter de Limeira, que é um time cascudo e que briga por vaga, né? E depois o Oeste pega o Corinthians, ou seja, um jogo duro para eles, lembrando que o Corinthians hoje é o terceiro colocado no grupo D e está 5 pontos do Guarani, precisa vencer para classificar.
E, inclusive, precisa pontuar se ainda tiver rebaixamento, não definiram se vai ter rebaixamento ou não, para escapar. Então, 2 jogos difíceis pro Oeste, enquanto o Água Santa pega o Mirassol, bom time, brigando por classificação, e depois pega o Palmeiras, no qual, apesar da história de Água Santa e Palmeiras, o Água Santa, claro, não é o favorito. Contra o Palmeiras, que também briga por vaga, porque está apertado no grupo B, o deles. O Santos deve classificar. Acho que isso aqui sem dúvidas, mesmo que aconteçam zebras nos nossos jogos, não acho que tanto o Oeste quanto o Água Santa ganharia os 2 jogos, né? Muito difícil. Ou que igualem em pontos, a gente empate um, perca o outro, eles ganham os 2, vai a 16. O Santos ainda teria o mesmo número de vitórias. O saldo do Oeste é menos 13, o saldo do Água Santa é menos 7, o do Santos é 2. Assim, teria que acontecer uma catacombe, né? Uma pandemia. Opa, a pandemia tá rolando. O furacão cair aqui para o Santos eliminar. Então isso está tranquilo, Eu só queria colocá-los a par da situação, da distância para os rivais. Lembrando que o Santos pega, se classificando em primeiro, o segundo do próprio grupo. Ou seja, ou Oeste ou Água Santa, ou no caso de uma zebra ainda, a Ponte Preta. Não está eliminada, apesar da péssima campanha da Ponte. Oeste ou Água Santa, o Santos classificaria para pegar já na segunda quarta-feira, uma semana depois da volta, um jogo de mata-mata. Ficaremos de olho. Tudo bem. O Santo André, que é o primeiro adversário no dia da volta, é o melhor time da competição, tem 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 19 pontos, melhor campanha. Está no mesmo grupo do Novo Horizontino, que tem 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates e não perdeu. O Novo Horizontino está invicto. O Palmeiras está no mesmo grupo com 19, o Novo Horizontino vai vir com tudo, se conseguir um bom resultado na primeira partida, para se classificar contra o Santos. O Santo André precisa segurar o Palmeiras e o Novo Horizontino para se classificar em primeiro. Ou para se classificar mesmo, se o Novo Horizontino ganha os 2 jogos. Então, 2 jogos muito difíceis. E como é que o Santos chega? Bom, nosso goleiro é o Everson, claro. Vladimir, e João Paulo e John no banco. O Everson vai ser titular, não tem a menor dúvida disso. Agora, como a gente vai escalar a partir daí o time? Bom, lateral direita, eu vejo muita gente cobrando. Mas o Madison tem que jogar. Eu vou explicar porque eu acho que o Pará vai continuar sendo titular. E não é porque eu amo o Pará, calma. O Madison é muito mais ofensivo. O Madison não é um bom marcador. A gente conhece ele de outras passagens, principalmente pelo Atlético Paranaense. Conversei com torcedores que sabem que ele não marca. O Santos, para poder jogar de forma ofensiva, precisa segurar os laterais pelo menos de um lado. O Felipe Jonathan do outro lado é muito ofensivo. Esses dias me mandaram uma escalação no Instagram. Não, porque dá para botar o Madison, o Felipe Jonathan, só o Jobson. E aí já o Mike Sanches, era uma suposta chegada do Robinho. Robinho e meia e os 3 atacantes. Gente, alguém tem que marcar nesse time. Não dá pra jogar todo mundo também tão extremamente ofensivo. Os laterais contam nisso. Então parar um cara que segura mais. Vai continuar como titular por essa questão também. Se o Jobson é o único volante marcador e você tira o Pituca, não, você precisa de alguém que defenda. É o Pará. Se é bom nisso ou não, é outra situação. Ele é mais defensivo. Então acredito que o Pará vai seguir sendo titular. Mas tem o Madison. Agora espero sem lesões. O Felipe Jonathan, nosso único lateral, joga do outro lado, com certeza. Agora a principal questão vem na zaga. Porque eu abri o vídeo falando do Veríssimo. Teremos Veríssimo daqui 2 semanas? Não sei. Se tivermos, ele é o titular. E aí tem Luan Pérez e Luiz para disputarem a outra vaga. Quem era o titular antes da parada? O Luan. Eu gosto do Luiz, mas eu acho que contando com esses 3 no momento, o Luan estava em fase melhor de fato. Se o Veríssimo for vendido, aí não tem dúvida de quem é o titular. Luan e Luiz. Beleza. Quem no banco? A gente só tem os caras da base. O Alex, né, que era o Santos B, na verdade, o Gesualdo subiu profissional e escreveu na Libertadores. O Wagner Leonardo está inscrito na Libertadores também. E aí tem o Poroso, que não está, ainda está no Sub-20, o Santos B, enfim. Um desses, pelo menos, teria que estar prontíssimo para um caso de suspensão, um caso de lesão, que lesões devem acontecer com esse futebol mais corrido, essa volta apressada. O físico vai sentir. A gente tem um zagueiro pronto para seu primeiro reserva de Luiz. Lembrando, o Luiz se machuca demais. O Luiz é um cara que sempre sofre com lesões. Temos um cara pronto para ser o substituto de Luiz e Luan. Dá pra gente escalar esses meninos. Por exemplo, se a gente ganha do Santo André na primeira partida, tá classificado e é líder. Dá pra poupar todo mundo na segunda rodada. Dá pra botar esses meninos pra testar? Espero que sim. Bom, aí temos os volantes. O Jobson vinha sendo titular porque o Alisson tinha sentido uma contusão. E ao mesmo tempo, eu sempre defendi aqui no canal que pra mim tinha que ser o Pituca ali como primeiro volante. A gente tá claro partindo do princípio do 4-3-3. O Gesualdo jogou todas as partidas dessa formação. Não acho que ele vai mudar agora. E tem o Sandri. Eu escalaria o Pituca, que eu acho que ele funciona muito melhor ali, como foi ano passado, do que avançado. O Gesualdo ama o Alisson.
Eu apostaria que o Alisson vai voltar como titular e ele vai tirar o Jobson do time. Vamos ver. Meias, era Sanches e era Pituca. Não temos mais Evandro, não sabemos se teremos Jean Mota. Só tem o Sanches e o Pituca para escalar. E os meninos da base, Noronha? Verdade. Então volto porque acabei de falar da zaga. Se a gente ganhar do Santo André, tem que poupar todo mundo no jogo contra o Novo Horizontino e botar Anderson Ceará, Ivonei, bota o Lucas Lourenço no banco. Tem que dar ritmo nesse tipo de jogo. Tem que ganhar do Santo André para poder testar contra o Novo Horizontino. Mas acredito que, claro, na primeira volta sejam Sanches e Pituca, sem dúvida. E aí no ataque, finalmente teremos esse ano, se tudo der certo, Marinho, Soteldo, Sacha. Marinho e Soteldo eu acho incontestáveis, obviamente. Mas o Yuri Alberto estará sob contrato ainda. Se bem que o contrato acaba durante, né? A primeira partida da final. Deixa eu pegar a tabela certinha aqui. Dia 3, né? 3, 4, enfim. Não, 5, 6, 7, 8. 5. A primeira partida da final é 5. Então, o contrato do Yuri Alberto acaba antes da partida da semifinal. Ele acaba entre as quartas de final e a semifinal. Olha esse problema. Ele vinha sendo titular com o Gesualdo. O Sacha também, porque o Marinho estava lesionado. Quem sai do time para o Marinho entrar? O Marinho vai entrar. O Sacha ou o Yuri Alberto? E o Caio Jorge? Olha essa confusão. Um dos 3 possíveis centroavantes, ou atacantes centrais, falso 9, acaba o contrato depois das quartas de final. Eu só queria pontuar isso. Eu acho que o Sacha vai ser titular, mas tem um dos caras que acaba o contrato. Aí a gente tem as outras opções, claro. Nada que nos empolgue, né? Precisamos ser honestos. Arthur Gomes, que vem jogando, Raniel, Thailson, Venuto, René tá lesionado, Uribe tá aí ainda. Vai chegar alguém? O Santos não pode contratar, mas se pagar, tá indo atrás de gente? Não sei. Enfim, você vê que o nosso time titular, na verdade, tem alguns problemas a serem definidos. Seja a questão contratual, seja a questão de vai ser vendido, os nossos reservas imediatos. Ou é moleque que ainda não jogou e precisa ser testado. Fala moleque no bom sentido, tá? Menino da Vila. Ou é um Jean Mota, que é o único meia reserva, porque o Evandro saiu e pode ser vendido. Tem muita coisa para ser resolvida em 2 semanas, muito pouco tempo. Na questão física, muito pouco tempo. Questão contratual, muito pouco tempo para se treinar com bola, muito pouco tempo para os problemas serem resolvidos. É muita coisa. Eu só queria pôr vocês a par, porque a gente passou aí 3 meses sem futebol, vai dar 4 agora. A gente esquece. A gente precisa colocar o time a par. Não estou... Não sei se é confiante a palavra. Acho que dá pra gente lutar. Agora virou terra de ninguém, de fato. Eu não estou, como eu posso dizer... eu vou usar a palavra confiante, mas no outro sentido. Tão confiante que os problemas serão resolvidos. Eu acho que é pouco tempo para isso. A gente só tem chance de um teste, que é o último jogo. Só que depende de vencer no primeiro para não precisar pontuar nessa partida contra o Novo Horizontino. Então, assim... É um risco para todos os clubes. Eu estou apontando os riscos do Santos. Risco de lesão, risco de contrato, risco de não ter tempo para testar os meninos. É um campeonato muito arriscado. Eu me posiciono contra a volta, mas eu não sou ninguém. A federação e o governo mandam. Vamos ver no que vai dar. Essa é a situação de momento do Santos. Claro que toda atualização, toda venda ou contratação, lesão, treino titular, indícios de time titular, a gente vai discutir aqui durante essas 2 semanas. Espero que vocês estejam com saudades do que vai acontecer daqui a 2 semanas. Santos X, Santo André, análise e comentários. E aí a gente volta a falar de tática, que é o mote deste canal. Muito obrigado por me acompanhar nesta quarta-feira, amanhã ou a qualquer momento, porque podem sair bombas no Santos. A gente volta. Beijos.